Olá, queridos ouvintes. Nesta videoaula, iremos tratar sobre a criação de um aplicativo mobile utilizando Ionic Angular para consumo de uma API com o Django REST Framework. Quando falamos em consumo, estamos nos referindo à intercambiação, o intercâmbio de dados entre a aplicação móvel e a API, nesse caso, construída em Django REST Framework. Bom, a aplicação aqui está rodando. A página inicial da aplicação é a página de login. Eu posso realizar o login, realizar um cadastro, e com esse cadastro, ao ingressar na plataforma, tenho acesso a uma listagem de experimentos. Essa listagem eu posso fazer uma edição e também posso apagar. Além disso, esses botões de edição e de apagar estão relacionados com cada item do meu banco de dados. Além disso, eu posso fazer a inclusão de um novo registro. Bom, essa inclusão, essa listagem, ela utiliza uma variável criada e obtida após o meu login. Como foi explicado nos vídeos anteriores, ao realizar um cadastro, é criado no banco de dados do back-end, é criado um token. Esse token é uma chave, é como se fosse uma chave primária, que eu armazeno na minha aplicação móvel, e a partir disso eu posso fazer consultas no banco de dados. Eu recupero esse token fazendo o login na plataforma. Então, ao efetuar o login, ao inserir um usuário e uma senha, é enviado via o protocolo HTTP para o meu back-end, e ele me retorna esse login, esse token, para que eu possa, a partir dele, fazer consultas no banco de dados. O banco de dados vai fazer o cruzamento desse token e vai recuperar os dados relacionados a ele. Bom, prosseguindo. Para fazer esse aplicativo, eu utilizei o template Blank. Então, vale ressaltar que essa aula é uma aula mais avançada, ela não é aula introdutória sobre a Ionic Angular. Então, já é preciso que o aluno tenha compreensão da criação de templates, da manipulação dos componentes e da criação da página para que ela funcione. Então, com esse comando Ionic Start, eu crio um aplicativo chamado Experimento App e utilizo o tipo de template Blank. Além disso, eu utilizo o Angular como framework e também utilizo no modo standalone. A partir disso, eu posso ingressar na pasta do meu experimento, que foi criada, e posso abrir no VS Code. No ambiente do VS Code, eu vou precisar instalar o Angular Forms, para poder trabalhar com os formulários, e o Angular Router, caso não esteja instalado na sua aplicação. Esses dois vão me dar a oportunidade de fazer a navegação e utilizar os formulários, manipular os formulários dentro do meu projeto Ionic. Então, ao clicar, por exemplo, em cadastrar, eu estou fazendo uma roda de navegação, e a partir disso eu posso colocar botões nessa minha aplicação para fazer uma navegação. Certo? Então, o foco principal é explicar o funcionamento e a utilização do protocolo HTTP para fazer consumo e trabalhar junto com a API em Django REST Framework. Não é tão focada na estilização das páginas. Ótimo, prosseguindo. De praxe, nós precisamos fazer algumas configurações no nosso projeto. Eu sugiro uma abordagem bottom-up, indo dos arquivos, no projeto Ionic, dos arquivos mais externos para os arquivos mais internos, ou seja, aqueles arquivos que têm uma ordem de renderização. No template Blank, nós temos, no método seguindo o standalone, nós temos o MNTS como um primeiro arquivo a ser trabalhado. Após isso, podemos entender um pouco sobre o App Component e depois as páginas. O App Component, nós não iremos alterar, iremos trabalhar com o padrão, já estabelecido pelo template Blank. As rotas que estão dentro dele, que são criadas, serão criadas pelos próprios comandos gerados, como a Ionic Generate Page e a Ionic Generate Service, que nós falaremos mais adiante. Então não precisaremos ter uma preocupação elevada nessa etapa. Bom, ao consumir uma API, nós precisamos habilitar na nossa aplicação os métodos de consulta via web, que são estabelecidos pelo protocolo HTTP. O primeiro arquivo que eu sugiro vocês observarem é o arquivo main.ts, assim como eu falei, que era o arquivo raiz e principal aí dentro dos projetos. O que eu vou precisar alterar aqui? Eu vou precisar chamar essa primeira linha, provider HTTP client, fazer essa importação, para que eu possa ter acesso ao HTTP que está dentro do common do Angular.
Ao instanciar ela aqui, eu preciso instanciar também dentro de providers. Esses providers, eles são os provedores, ou seja, quando eu trago ele para o meu projeto, eu mostro ao meu projeto que ele pode ter acesso a essa biblioteca. Ok? Então, eu não tenho como iniciar um projeto que vai fazer um consumo de API sem tornar meu projeto ciente dos métodos que ele vai precisar para executar essa comunicação. E eu faço isso incluindo essas duas linhas aqui no main.ts. Então, muito simples até aqui. Progredindo. Para fazer uma conexão com um servidor, nós precisamos fazer uma integração, e essa integração ela tem que ser realizada com a utilização do que nós chamamos de serviços. Então, o Ionic ele possibilita a criação de serviços, e esses serviços ele basicamente serve para você criar rotinas de consulta, tanto para uma API externa, ou seja, um banco de dados que tem uma camada de proteção em um back-end, quanto realizar inserções no próprio dispositivo do usuário. Então, eu posso utilizar os serviços para trabalhar com o armazenamento local, seja um banco de dados, um SQLite, que está no dispositivo do usuário, seja um local storage, que é direcionado para o próprio renderizador, né, o motor de renderização, que na verdade é como se fosse um mini navegador, e também para o IndexDB, certo? Fica mais uma dica de leitura para quem quiser entender e aprofundar. Mas os services eles são criados para isso, para você gerar serviços, ou seja, você vai trabalhar com algum tipo de armazenamento, seja remoto ou local. Bom, para que eu possa criar um serviço, eu utilizo esse comando ionic gservice, e a partir disso eu posso indicar o caminho e o nome desse arquivo, desse serviço. No meu caso, eu criei um serviço com o nome auth e criei também um serviço com o nome experimento. São dois serviços que foram criados, certo? Eu preciso configurar esses serviços, e aí vem, dentro da hierarquia, vem a segunda manipulação. O auth é um serviço que, no caso desse experimento, eu dediquei para colocar as rotinas de login e de registro. Vendo as aulas anteriores, vocês podem observar que foram feitas essas rotinas na API. Então, as rotinas que são criadas no front, elas são feitas para casar, para se relacionar com as rotinas criadas na API. O padrão do service já vem essa primeira linha do Angular Core. E as outras, as posteriores, eu preciso inserir. Eu preciso criar um HTTP client, eu preciso utilizar do Observable, e se você estiver trabalhando com a função de desintegração, você pode trabalhar com os operadores RxJS, que vão trabalhar com operações dentro dos dados que você está trabalhando. A classe auth, né, que é criada quando eu crio o serviço, eu preciso criar algumas variáveis. São duas variáveis principais. A primeira variável é a API URL. Essa API URL é uma variável que você pode botar outro nome, claro. Ela respeita os endpoints que são criados no Django, ou seja, aqui eu vou estabelecer os endpoints da minha API. Se for uma API que eu não criei, eu vou precisar olhar a documentação dessa API para colocar os endpoints corretos. Aqui onde tem o endereço da máquina local, eu preciso, quando for uma API de consumo via web, eu vou precisar inserir a máscara do IP, né, o DNS, nessa região. E o que vem depois da barra são os endereços que serão modificados ao longo do código, né? Ou seja, a partir aqui você pode, em tempo de código, alterar isso aqui, ou inserir valores depois daqui. Tudo isso trabalhando com a manipulação dessa variável. Bom, essa variável, um token key, ela vai obter o valor do token a partir do momento que você fizer o login, certo? Então, quando você fizer o login, que fizer o cruzamento, essa variável, um token key, ela vai ser alimentada para que você possa manipular ela no seu código. Isso aqui é importante. No construtor, nós precisamos inserir, né, uma variável chamada HTTP, uma variável privada. Como estamos trabalhando com classes que serão manipuladas e são importantes, porque é uma classe de comunicação, nós precisamos colocar ela no construtor para que ela se torne disponível, né, os métodos do HTTP client se tornem disponíveis dentro da classe que nós estamos trabalhando. Bom, a função registro e a função login, o que elas fazem? Elas trabalham com observables. Essas funções elas vão ser acionadas somente quando tiver algum gatilho, por exemplo, um botão, ok? A função registro, por exemplo, vai receber os dados, e essa variável data ela é do tipo, ela não tem um tipo específico. Ou seja, o TypeScript não faz uma verificação, desativa a verificação de tipo. Então,
essa função ela vai ter um retorno e ela vai ser trabalhada em conjunto, lembrando que nós estamos criando um service. Então essa função ela vai receber dados vindo da página, e a partir desses dados que virão da página, fará uma requisição do tipo post para a nossa API. Então está aqui o URL, vai instanciar essa variável e vai entrar no endpoint registrar que criamos lá no Django REST Framework e vai transportar os dados via protocolo HTTP. Bom, mais à frente nós temos aqui a função login. Essa função login vai receber o usuário e senha, que serão incorporados essa variável credencial. Aqui nós temos um trabalho de limpeza e repartição dos dados, onde eu posso separar o token, que eu vou receber como resposta. Lembrando, a nossa função, o nosso endpoint login, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as credenciais no back-end, vai fazer a consulta para saber se bate e vai retornar um token. E aí esse token eu posso separá-lo dos meus dados, que virão como resposta, e eu posso armazenar no local storage. O local storage é um armazenamento pequeno, que eu posso utilizar para armazenar pequenas informações. Ele trabalha com um método de chave-valor, e nesse método de chave-valor eu identifico as minhas informações. Então eu posso criar um armazenamento local e inserir o meu token na minha aplicação. Ou seja, dentro dos dados da sua aplicação, vai ficar lá registrado esse token que você recebeu, e a partir disso você vai poder fazer um get. Aqui nós estamos fazendo um set, você vai fazer um get e pegar o item de referência. A partir disso você pode fazer o envio desse token ou a comparação desse token para buscar dados na sua API. Logo abaixo nós temos a função para pegar o token. Ele vai buscar esse token armazenado no seu local storage. Temos uma função de logout, que basicamente é remover o token da memória, ou seja, apagar. A partir dessa remoção, terá que fazer novamente um login para obter esse token. E temos aqui uma função também que pode auxiliar em determinado momento para você saber se o usuário está logado ou não. Ele vai fazer uma consulta e buscar no seu local storage se o seu token está presente. A partir disso eu posso, por exemplo, se eu estiver logado, eu posso fazer com que essa página, ao acessar a aplicação, já seja direcionado para uma página específica. Por exemplo, se eu já estou logado, é óbvio que eu não preciso passar mais pela página de login, já vou logo para uma página específica do meu sistema, que vocês podem criar essa rotina. Partindo para o outro serviço, e aí lembrando que essa configuração de autenticação, serviço e domain, elas são importantes, tá? Assim como outra configuração também que eu vou passar do back-end, são configurações importantes, pois é onde está o centro do que é abordado hoje, que é o consumo de dados, né? O intercâmbio de dados pela aplicação mobile e pela API. Bom, no nosso segundo serviço, também criado com o Ionic G-Service, nós temos uma rotina diferente. E aí vale ressaltar uma coisa. Poderíamos colocar todas essas rotinas, dentro de um único arquivo, de um único serviço. Aqui está separado para que seja mais visível a diferença das funções. Então nós temos duas linhas, o HTTP Client e o HTTP Headers, que foram inseridos, assim como foi também inserido o ALF para que a gente possa fazer consultas. Então o ALF, ele é esse arquivo que nós acabamos de explicar. E aqui nós podemos fazer algumas consultas. Por exemplo, aqui eu crio também a variável API URL, e aqui eu coloco um endpoint específico, já bem estabelecido, tá? Diferente da anterior, que eu poderia complementar aqui com registro e também com login. Então aqui eu já coloquei um endpoint específico, que vai listar e vai definir se eu incluir alguma informação aqui depois, vai detalhar. No nosso caso, vamos ficar somente até aqui, essa parte de experimento, somente até a listagem. Não vamos detalhar experimentos. Aqui eu insiro, dentro do construtor, eu insiro o HTTP Client e agora também insiro o ALF para que eu possa ter acesso aos métodos que estão dentro dessa classe, criada aqui, certo? E temos uma função muito importante, chamada getReaders. Claro que esse é um nome genérico, vocês podem alterar, mas o que essa função faz basicamente é buscar o token, utilizando a função que nós criamos em ALF. Ele vai pegar esse token e vai colocar dentro dos headers, né, é o cabeçalho do protocolo HTTP. E ele vai colocar o authorization, incluindo o token após isso, e vai colocar também o content type, colocando como aplicação JSON. E aí eu solicito e recomendo que verifiquem a aula anterior, em que falava sobre como a API do Django REST Framework espera receber as requisições. Então ela espera receber as requisições que necessitam de autenticação
colocando um authorization e colocando também um content type. Então, essas informações farão parte do cabeçalho da requisição HTTP. Aqui nós temos outras funções, que são as funções que espelham os verbos HTTP. Nós temos um get, um post, um put e um delete. São os verbos que são necessários para fazer um CRUD. Aí o que acontece? Essa função listar, ela vai fazer a busca dentro dos experimentos que foram criados lá no Django REST Framework e vai incluir um token no cabeçalho da requisição. E o que é que a API vai fazer? Ela vai pegar esse token, vai fazer uma consulta no banco de dados e vai retornar os dados correspondentes àquele token. Ou seja, o dono daquele token, ele vai ter dados e esses dados é que serão retornados. Somente os dados daquele token. Bom, para criar também, se eu for criar, eu preciso, se vocês observarem no banco de dados que foi criado, na rotina que foi criada no nosso Django REST Framework, o que é que acontece? Quando eu crio esses dados, eu cruzo esses dados com um token, ou seja, com um usuário. Então, ao criar um dado na minha API do Django REST Framework, eu vou precisar definir um token para dizer de quem são aqueles dados que estão sendo criados. Atualizar e deletar também seguem o mesmo padrão. Eu vou precisar ter uma ID específica, lembrando que essas duas rotinas não foram criadas na nossa API, mas o código serve, tá? Então eu envio também os headers e envio também a ID do meu registro para fazer uma alteração ou uma deleção. Bom, com esses comandos que estão sendo explicados, com essa rotina, já se encerra a parte de consumo de API. Já tem as informações necessárias para estudar e elaborar uma aplicação que vai fazer o consumo de uma API. Só temos um detalhe de configuração que precisamos trabalhar na nossa API. Então, aqui no projeto do Django, nós precisamos inserir algumas informações. Vou dar uma olhada aqui na apostila. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é instalar o Django Core Headers no nosso projeto Django REST Framework. Por quê? Ao fazer requisições a uma API, dependendo da configuração que você estabelece, você pode habilitar endereços específicos, você pode habilitar assinaturas específicas para fazer consumo daqueles dados, isso é para você ter mais controle daqueles dados. Ou você pode também deixar tudo aberto, para qualquer tipo de aplicação poder consumir a sua API. Então você pode criar uma API que vai receber consulta de N pessoas. Por exemplo, você cria uma API que vários desenvolvedores vão poder criar ferramentas para poder fazer consumo dessa API. Ou você pode criar uma API específica para uma aplicação, aí você cria uma assinatura. Esse controle é feito pelo Django Core Headers, nesse caso, do nosso experimento. Então eu faço essa instalação e faço algumas configurações. A primeira configuração que eu preciso fazer é colocar no Installed Apps o Core Headers. Preciso colocar em middleware uma linha também para tratar sobre Core Headers. E preciso também, vou dar uma ampliada para que vocês possam ver, e preciso também definir a origem das requisições. Aqui eu estou abrindo, colocando para ver qualquer origem, mas vocês podem ler a documentação e saber como configurar isso para origens específicas, ok? Então, feito isso, eu tenho acesso, eu posso acessar essa API via a minha aplicação Ionic Angular. Então, vamos para as interfaces. Aqui eu tenho um formulário, tenho um botão de entrar e tenho um cadastro. Esse cadastro é feito via rotas. Como foi explicado na aula de Django REST Framework, eu tenho usuário e senha e e-mail que são do usuário padrão do Django, e eu criei uma classe, uma nova tabela para inserir dados adicionais, como cidade e estado. Dentro lá da minha aplicação, ele vai diferenciar o que é dado para o usuário e o que é dado para um perfil do usuário, e vai fazer esse registro. Então, esse trabalho de diferenciação é feito na própria API, certo? E ao fazer essa minha configuração, eu posso ter acesso a esses experimentos. Então, aqui eu faço uma listagem. Vamos observar como foi feito os detalhes aqui nessa parte. Bom, eu tenho aqui a minha homepage. É a homepage padrão. Isso aqui, quando eu coloquei o projeto Blank, ela já veio por padrão. Eu criei uma página chamada Cadastro e uma página chamada Experimentos. Utilizando o Ionic GPage, criei essas duas páginas. Coloquei essa página Home para ser a minha página de login. Incluí um formulário, trabalhando com NG Submit, e ao fazer a submissão, ele vai buscar essa função, fazer login. Então, eu tenho um input para usuário, um input para senha, tenho um botão para cadastro e um botão para entrar.
Ao colocar no botão de cadastro, ele vai buscar essa rota e ir para cadastro, certo? E ao colocar no entrar, ele vai fazer o login. Certo? Está aqui estabelecido o tipo. No Homepage TS, eu tenho algumas configurações. Estou aqui no modo standalone. Para isso, eu tenho que inserir todos os componentes que eu vou utilizar. Ok? Além de colocar na importação, eu preciso declarar também aqui na aba Components. Certo? No método standalone temos que fazer isso. Eu importo o router, não lembro se veio de padrão. Importo o Alf, que é o meu serviço. E importo o Forms Module para poder funcionar. Então, se eu não fizer essas importações, eu não vou conseguir fazer com que a minha aplicação renderize o formulário e trabalhe com ele. Ative as funções do próprio Angular, como foi estabelecido aqui, né, no ng submit e por aí vai. Criei uma variável usuário e senha. Certo? Essas duas variáveis vão receber os valores do formulário. Criei também aqui o router, para que eu possa navegar na minha página, a partir da minha página, né? E criei também, instanciei também o meu serviço. Bom, a função fazer login, o que é que ela faz? Ela vai enviar os dados para o auth login, que é aquela função lá do meu serviço, e vai enviar os valores, usuário e senha, né? Vai fazer a subscrição lá no observable, certo? A partir dessa subscrição, assim que for possível, a aplicação vai processar essa requisição em que eu fui inscrito e vai, né? Se o usuário e senha bater, por que ele faz essa subscrição? Porque nós estamos tratando de